Dando início à nossa apostila de número 5, mais especificamente na disciplina de Física, frente 2, nós iremos trabalhar com você o estudo dos receptores elétricos. Quando nós estudamos em aulas anteriores a eletricidade, eu apresentei para você, com riqueza de detalhes, a condição de um agente denominado gerador. Nós aprendemos que os geradores eram dispositivos de um circuito elétrico que possibilitavam transformar a energia não elétrica em elétrica, como por exemplo as pilhas, as baterias. Agora, irei apresentar para você os receptores. Quem são os receptores, Max? Receptores são aqueles dispositivos ou elementos de um circuito elétrico que transformam energia elétrica em não elétrica. O gerador transforma não elétrica em elétrica. O receptor faz o caminho inverso, transforma a energia elétrica em não elétrica. Para que a gente possa ter noção do que é que vem a ser cada um deles, eu gostaria de trazer para você inicialmente a definição do que é um receptor. Receptores são dispositivos que transformam energia elétrica em outra forma de energia, seja ela mecânica, térmica, entre outros. Está vendo os dois exemplos que eu coloquei aqui? Aqui eu tenho dois receptores, a batedeira e o ventilador. Você está utilizando energia elétrica e está transformando em outra modalidade de energia, tá? Os motores, de uma maneira geral, os motores de geladeira, motores de equipamentos quaisquer, são exemplos de receptores. Por quê? Porque eles pegam energia elétrica e transformam em energia mecânica. Por exemplo, a energia existente naquela batedeira de ovos ali, ó, que está para fazer o bolo, é energia mecânica. Por quê? É movimento. Então, a base de funcionamento deles é uma referência à transformação de energia elétrica em não elétrica. Então, deixar bem claro. Quando a gente estudava os geradores, a gente aprendeu a equação dos geradores era tensão igual a força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente. Para os receptores, eu vou inverter. Eu vou chamar de, ao invés de força eletromotriz, eu vou esticar esse nome, vai ficar força contra eletromotriz. Vou inverter os sinais, onde era negativo, colocarei positivo. E para os receptores eu vou acrescentar a simbologia linha, que é para diferenciar dos geradores, porque às vezes a gente trabalha num circuito, e isso vai acontecer com muita frequência, temos um resistor e um gerador, ou temos vários geradores ou vários receptores. Quais são as características dos geradores? Desculpe, dos receptores. Os receptores transformam energia elétrica em energia não elétrica. E aqui é a energia não utilizada, energia dissipada. Representação. Representação dos receptores. Quando a gente está trabalhando com receptores, a corrente elétrica chega no polo positivo, olha aqui, o polo negativo. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui o deslocamento da corrente. Lá nos geradores, o gráfico era de cima para baixo, uma função de primeiro grau decrescente. Aqui é o contrário. Lá nos geradores, só para você lembrar, eu vou desenhar aqui e vou apagar. Lá nos geradores, o gráfico era dessa forma aqui, ó. Esse ponto aqui era a força eletromotriz, aqui era a corrente de curto-circuito. Gráfico decrescente, tá? Nos receptores, a gente vai fazer o caminho oposto. A gente vai sair de uma posição menor, que vai ser a força contra a eletromotriz, eu vou colocar o E' para diferenciar, e ela vai aumentando com o passar do tempo. Lá na equação do gerador, a gente usava assim, ó. Diferença potencial é a força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente. Era assim que a gente fazia. Como é que vamos fazer nos receptores? Vamos trocar o sinal de menos por mais e eu vou colocar aqui o linha, só para diferenciar quando você trabalhar com gerador e receptor. Geradores, a fórmula era com menos. Os receptores, a fórmula é com mais. Aqui está novamente o gráfico. Lembre-se como era o gráfico lá do gerador. O gerador era assim, tá? Do receptor ao contrário. No receptor, aqui, ó, ponto mais baixo aqui seria quem? A força contra eletromotriz. E'. Essa é a curva característica dele, tá? Aqui uma das maneiras de calcular potência útil, porque normalmente a gente faz potência como? Você pega a tensão vezes a corrente. O que é que a gente faz aqui? Tira a diferença potencial, coloca a força eletromotriz, ó. Pronto. Potência útil, força eletromotriz vezes corrente. Lembrando, força contra a eletromotriz, aqui a corrente. Se você trabalhar com este ponto aqui, ó, e aplicar a primeira lei de Ohm, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar corrente, vai encontrar resistência, vai encontrar tensão. Se você fechar esse triângulo aqui, você vai criar um ângulo, não vai? Ó.
Isso aqui seria cateto oposto, né? E aqui seria o quê? Cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente é função o quê? Tangente. Então a tangente do ângulo te dá o quê? A resistência interna do receptor. Olha que interessante. Trazendo a trigonometria para o gráfico, porque esse gráfico é uma função de primeiro grau, então dá para você trabalhar com função tangente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, se eu pegar a inclinação da reta que caracteriza o comportamento do receptor, cuidado, porque na física a gente usa uma terminologia que não tem nada a ver com gráfico. Curva característica do receptor. Curva característica do receptor, mas o gráfico é uma reta. Bom, a grandeza potência, ela é dada pelo produto corrente e tensão. Isso aqui não tem que ter dúvida. Potência é isso aqui, a definição é isso aqui. Só que dela, e com auxílio da primeira lei de Ohm, a gente consegue adequar outras relações matemáticas. Então a gente pode fazer um balanço energético como? Quem é a potência total do receptor? Somar a potência útil com a potência dissipada. Como é que se calcula a potência total? Π, corrente vezes tensão. Dessas relações a gente tem quem? R vezes I ao quadrado. Substitui a diferença potencial pela força contra eletromotriz, E vezes I. E também podemos utilizar a tensão ao quadrado sobre R. Isso aqui é o que, Vanks? Que é o rendimento. O que é rendimento? Rendimento do motor que você está trabalhando. Lembrando que nós nunca temos rendimento 100%. Nunca. E como é que a gente faz? A gente pega para fazer o rendimento força contra eletromotriz dividido pela diferença de potencial. Lembre-se que nós temos os resistores, nós temos a resistência interna. Por que você está falando isso? Porque às vezes você vai encontrar num gerador tanto resistor como gerador como receptor. Nos receptores, se a gente utilizar a lei de Pauling, vai ser do mesmo jeito dos geradores. Veja. De onde é que vem isso aqui, Vanks? Isso aqui vem da relação da primeira lei de Ohm. Rui. Tensão dividido por corrente. Só que como a gente tem gerador e receptor, a gente faz força eletromotriz menos força contra eletromotriz. Resistência interna do gerador mais resistência interna do receptor. Essa aqui é a equação de quem? Do receptor. Essa aqui é a equação do receptor. Quando tem mais é receptor. Quando tem menos aqui dentro, é gerador. Outra coisa, eu coloco linha, tá? Coloco linha, esse símbolozinho aqui, ó. Se existir gerador e receptor, como é que você vai fazer? Muito simples. Continua gerador menos receptor, continua a mesma coisa. E aqui, a resistência equivalente, você vai juntar todo mundo. Se tiver em série, você soma. Se tiver em paralelo, você tira o mínimo. Se forem os resistores iguais, você pega um e divide pela quantidade de resistores. As resoluções não modificam. Olha aqui, ó. Que símbolo é esse? Somatório. Então, tu soma todo mundo. O detalhe, a corrente elétrica no sentido horário, a corrente elétrica no sentido anti-horário, dependendo da posição do resistor, também dos geradores, tá bom? Vamos lá. Para efeito de exercícios, a apostila traz para nós uma situação na página de número 9, que é para a gente já ir treinando, que diz assim. Um receptor tem força contra a eletromotriz, o que é isso? É o seu E. 20 volts. Resistência interna, 5 ohms. Observe que eu estou colocando linha aqui. Ao ser ligado a um circuito, é atravessado por uma corrente de 2 amperes. Essas são as informações do exercício, tá? Aí ele pergunta qual é a diferença potencial nos terminais e qual é a potência elétrica. Bom, qual é o comportamento que eu devo ter? Isso aqui se trata de um receptor. Seu receptor, qual é a equação do receptor? Diferença potencial é a força contra a eletromotriz mais resistência interna vezes corrente. Observe que ao contrário do gerador que é subtraindo, aqui a gente soma. Como é que eu vou fazer? A diferença potencial nos terminais vai ser 20 mais resistência interna, que é 5, vezes a corrente, que é 2. A minha diferença potencial vai ser 20 mais 10. A minha resposta seria uma diferença potencial de quanto? De 30 volts. Só isso, vamos? Só. E a potência elétrica? Moçada, a potência que vai ser consumida pelo receptor é muito simples. É só corrente vezes tensão. Ó. Como é que você vai fazer isso? Quanto que é a sua corrente? Quanto é que é a sua corrente aqui? 2. Quanto foi a diferença potencial que você encontrou nos terminais? 30. Então, quanto é que vai ser a sua potência? 2 vezes 30, 60. Qual a unidade de potência? Watts. Só isso, vamos? Só? Já terminou? Já. Vamos para a questão número 2.
Considere o circuito a seguir. Eu não desenhei o circuito que se apresenta aí para você. Na sua apostila, ele traz um gerador, tá aqui as características, e um receptor. Bom, o que você vai fazer? Bom, pela lei de Pauli, para eu descobrir corrente elétrica, como ele está pedindo aqui na letra A, e a diferença potencial do gerador e do receptor, eu vou ter que começar pela lei de Pauli. Vamos lembrar como é que é? Corrente elétrica vai ser força eletromotriz menos força contra eletromotriz, ou seja, gerador menos receptor. E aqui embaixo, tu faz a soma das resistências internas, ó. Como é que isso aqui vai ficar? Minha corrente vai ser, quanto que é a força eletromotriz lá do gerador? 30. Menos, quanto é a contra-eletromotriz do receptor? 10. Quanto valem as resistências internas? O R vale 2 e o R' vale 3. A minha corrente será 20 dividido por 5. A corrente elétrica que atravessa este circuito vai ser uma corrente elétrica de quanto? De 4 amperes. Bom, e como é que você vai fazer a DDP no gerador e a no receptor? Quando a gente olha um texto desse, a gente pensa assim, são dois cálculos. Não, meus amigos, a diferença potencial no gerador vai ser igual à mesma coisa de quem? Não está no mesmo circuito? A mesma diferença potencial de quem? Do receptor. Então, não precisa você fazer dois cálculos? Não, basta fazer um. Como é que você vai fazer? Você pode pegar a equação do gerador, pode pegar a equação do receptor. Se você pegar a equação do gerador, você vai usar quem? Você vai fazer como? U é igual a força eletromotriz menos R vezes I. Se você pegasse o receptor, U igual a força contra a eletromotriz mais R vezes I. Então vejamos. Isso aqui vai ficar quanto? Quanto que você tem lá para a força eletromotriz do gerador? 30. Quanto é a resistência interna dele? 2. Quanto você achou de corrente? 4. Diferença potencial vai ser quanto? 30 menos 8. Isso aqui vai me dar quanto? Isso aqui vai me dar 22 volts. Vanks, a eletricidade é um assunto muito legal de se trabalhar, né? Sem dúvida que a eletricidade é um assunto muito legal de se trabalhar. Vamos para a próxima questão? Questão de número 3. O autor traz um circuito e ele diz assim, vamos pensar aqui para ver o que é que esse camarada quer de nós, né? O circuito esquematizado é constituído pelos seguintes elementos. Gerador, de 50 volts de força eletromotriz, e resistência interna de 5 ohms. Receptor, força contra eletromotriz de 10 volts, resistência interna de 3 ohms, e aí tem um resistor que eu não sei o que é, de 2 ohms. Bom, ele pede inicialmente, na questão de número 3, que a gente faça o cálculo da corrente. Vanks, você vai usar a lei de Pauli, isso, I é igual a força eletromotriz menos força contra eletromotriz sobre somatório de quem? Das resistências. Você vai pegar o R mais o R', você deve estar percebendo que tem um outro R aqui. Ele vai entrar nesta soma? Sem dúvida. Ó, tá vendo aqui, ó? Resistência interna do gerador, resistência interna do receptor e aqui o resistor. Entendeu? Você vai ter que somar também, ó. Ah, entendi. A corrente passa por ele? Passa. Então vamos ver aqui, como é que vai ficar isso aqui. Vamos simplesmente substituir. Vá lá no texto e veja quanto equivale a força eletromotriz. 50 volts. Menos. Veja agora quanto vale a força contra a eletromotriz. 10 volts. Quanto é a resistência interna do gerador? 5. Quanto é a resistência interna do receptor? 3. Quanto vale o R do resistor? 2. A minha corrente elétrica, eu estou fazendo a letra A, tá, pessoal? A minha corrente elétrica vai ser 40 dividido por 10. Ao final desse cálculo, eu vou encontrar quantos amperes? 4 amperes. Guarde essa informação. Bem, na segunda pergunta da questão de número 3, ele quer saber quanto que vale a DDP em cada um deles. Bom, vamos lá. Qual é a DDP no gerador? Vem aqui comigo. Lá no gerador. Como é que a gente faz a equação do gerador? Diferença de potencial é força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente. Qual a diferença de potencial? Quanto é que a gente tem aí? Diferença de potencial.
Quanto é que é a força eletromotriz? Perdão? 50. Menos. Quanto é a resistência interna? 5. Quanto foi que você achou de corrente? 4. No gerador, nós vamos ter uma diferença potencial de 50 menos 20. Isso aqui vai me dar, para o gerador, 30 volts. Vamos você vai fazer 3 cálculos? Vou fazer 3 cálculos. Vamos fazer agora para quem? Para o receptor. No caso do receptor, a equação vai ficar como, Vanks? U é igual a força contra a eletromotriz mais resistência interna vezes corrente. Cuidado. Cuidado com esses detalhes, com essas situações que podem causar erro. Quanto que vale a força contra a eletromotriz? Lá do texto, 10. Quanto vale a resistência interna? 3. Quanto vale a corrente? 4. Então vai ficar como aqui? Diferença potencial vai ser 10 mais 12. Isso aqui vai me dar quanto? 22. Quem é que está faltando? Você calculou a diferença potencial do gerador, calculou a diferença potencial do receptor, falta calcular a diferença potencial do resistor. Lembrando que o resistor não vai entrar nessa equação, não. A equação do gerador e receptor, que variam conforme o sinal de mais e menos, não serve para o resistor. O resistor você vai usar a primeira lei de Ohm. R é igual a U sobre I. Bom, quanto é que vale o R? Vamos que o R vale 2. Igual a tensão. Quanto é a corrente? 4. Passa esse 4 multiplicando. A tensão lá no resistor vai ser 2 vezes 4. 8 volts. Pronto. Olha que legal. Tensão no gerador. 30 volts. Tensão no resistor. 22. Tensão no receptor, 22. No resistor, 8. Ok? Beleza? Façamos, portanto, a próxima questão, que é a questão de número 4. Vanks, eu estou vendo o desenho ali, não. Uma foto de um motor. Sim. Motor é gerador-receptor. Motor-receptor. Por quê? Transforma energia elétrica em não elétrica. Então, vamos lá. Na questão de número 4, o autor traz 3 perguntas para nós, tá, pessoal? 3. Um motor elétrico, um receptor, de resistência interna 10, eu vou colocar bem aqui, ó, resistência interna 10 ohms, é ligado a uma tomada de 200 volts. Vou colocar aqui a tensão que ele deu para nós, né? 200 volts. Recebendo uma potência de 1.600 watts. Vanks, com essas informações, eu posso descobrir algumas coisas em relação a esse motor. Principalmente quem? Pessoal, quando a gente começa a fazer um exercício com relação à estrutura dos receptores ou geradores, é fundamental conhecer a corrente. Sem a corrente elétrica, você não responde nenhuma das 3 perguntas que estão ali, tá? Bom, eu já disse que o motor é um receptor, eu vou apagar aqui em função do espaço que eu preciso bastante, são 3 perguntas. Então, o primeiro passo, ache a corrente. Vanks, mas não está pedindo a corrente ali. Amigos, sem a corrente você não responde nada ali, não. Sem a corrente você não responde nada. Vanks, onde é que você vai utilizar para achar a corrente? Pela fórmula da potência. Você tem potência igual a corrente vezes tensão, certo? Te deu a potência 1.600, igual a I vezes. Te deu a tensão ali, ó. Quanto é que vale a diferença potencial que você consegue lá na tomada? 200. Quando eu fizer 1.600 dividido por 200, eu vou encontrar uma corrente de 8 amperes. É essa corrente que vai ser importante na resolução dos exercícios. Pronto. Então, antes de começar, quer dizer então que isso aqui nem começou o exercício. Não, isso aqui foi só para a gente fazer o aquecimento. Então, você tem uma corrente de 8 amperes. Com ela, você vai conseguir responder as perguntas que o nosso querido autor pediu aí. Vamos lá? O que ele pediu? Potência elétrica dissipada. Bom, internamente, o que você vai fazer aqui? Potência dissipada vai ser resistência internamente, então é Rzinho, vezes I ao quadrado. Tá vendo como é importante a corrente? Sem ela, meu amigo, você nem ia fazer nada. Então vamos lá, potência dissipada é resistência interna, que é quanto? Quanto é a resistência interna desse nosso amiguinho? Tá aqui, 10. Quanto foi a corrente que você achou? 8. 8 ao quadrado. Aqui eu vou ficar com 10 vezes 64. Então, quanto é a potência dissipada internamente? 10 vezes 64,
640 watts. Bom, essa é a primeira resposta para nós. O que é que ele pediu mais? Na letra B, eu vou separando aqui. Na letra B, o que é que o autor pediu? A força contra a eletromotriz. Bom, força contra a eletromotriz, eu vou usar a equação do receptor. Diferença potencial é igual força contra a eletromotriz mais resistência interna vezes corrente. O que é que você vai fazer aqui? Bom, o que é que a gente possui aqui para trabalhar? Qual é a tensão que tem o nosso motor buscado lá na tomada? 200. Igual força contra a eletromotriz mais. Quanto é a resistência interna dele? 10. Quanto é a corrente? 8. 200 é igual a força contra a eletromotriz mais 80. O que você vai fazer, Vanks? Moçada, joga esse 80 para o primeiro membro com sinal de menos. Você vai encontrar a força contra a eletromotriz. Quanto que vai dar isso? 200 menos 80, a força contra a eletromotriz vai ser de 120 volts. 120 volts. Terminou, Vanks? Terminou. E qual a última pergunta? A última pergunta é rendimento. A última pergunta é rendimento. Bom, eu posso fazer o rendimento de duas maneiras. Eu posso trabalhar com energia, com força contra a eletromotriz, eu posso trabalhar com diferença potencial. Eu também posso trabalhar com as potências, porque você tem as potências. Existe uma relação matemática com rendimento, que rendimento é a potência útil dividido pela potência total. E a gente lembra para você insistir nessa informação. Nós não temos rendimento de 100%. Então, o que é que eu faria aqui? Qual é a potência útil? Bom, potência útil que a gente vai trabalhar aqui, no caso aqui, de quem? Do receptor. Observe. Potência corrente vezes tensão. Neste caso aqui, tu está trabalhando com receptor, vai ser o quê? Força contra eletromotriz, né? Vezes a corrente. Então, o rendimento vai ser força contra a eletromotriz vezes corrente. E a potência total, Vanks? Potência total, tu vai fazer a sua tensão vezes a corrente. Tá? Você vai fazer desta forma. Vanks, eu estou percebendo que nós vamos cair aonde? Naquela fórmula que tu ensinou do rendimento. Dividir a força contra a eletromotriz pela tensão. É exatamente isso que eu queria. Não há necessidade de você fazer todo este cálculo. Eu posso cancelar aqui. Porque eu queria que você percebesse de onde vem a relação matemática do rendimento. Rendimento eu posso fazer conhecendo diretamente potência útil pela potência total. Se eu jogar as relações matemáticas para eu calcular potência útil total, eu vou encontrar o quê? O rendimento do receptor vai ser a força contra a eletromotriz. No caso aqui é quanto? 120, que eu achei aqui, ó. Dividido pela tensão, que é quanto? A nossa tensão é de 200 volts lá da tomada. Cancela um zero, 12 dividido por 2 dá 6, por 20 é 0,6. 0,6 é a mesma coisa de porcentagem quanto? Rendimento de 60%. Então, meus queridos amigos, para eu poder calcular o rendimento, que é a potência útil dividida pela potência total, quando eu quiser já fazer de forma direta, eu basta pegar quem? A força contra a eletromotriz, dividir pela tensão. Isso se for um receptor. Se for gerador, força eletromotriz dividido pela 5 diz assim: a tensão nos terminais de um motor elétrico varia com a intensidade da corrente conforme o gráfico. Considerando o rendimento desse motor igual a 50%, determine a corrente elétrica que o atravessa. Eu vou começar inicialmente lembrando para você que esse gráfico do nosso receptor, aqui seria o quê? A nossa força contra a eletromotriz. Eu preciso descobrir a resistência interna desse motor elétrico para eu poder descobrir depois a corrente elétrica. Como fazê-lo? A equação do receptor é diferença potencial igual a força contra a eletromotriz mais resistência interna vezes corrente. Eu tenho aqui a diferença potencial, que é 25. Eu tenho força contra a eletromotriz, que é 20. Resistência interna desconhecida, corrente 0,05. Eu vou passar esse 20 negativo, eu vou ficar com 25 menos 20, igual a R' vezes 0,05. 5 igual a R' vezes 0,05. 5 dividido por 0,05 é a minha resistência interna. Se você tirar essa vírgula, vai ficar 5, você deve acrescentar 2 zeros no numerador. Então, a sua resistência interna vai ser de quanto? De 100 ohms. Segunda informação relevante no exercício é o rendimento de 50%. Como é que é o rendimento?
Rendimento, amigos, é força contra eletromotriz dividido por diferença potencial. Se esse moço é 50%, significa que ele é 0,5. A nossa força eletromotriz é quanto? 20. Eu vou descobrir a diferença potencial desse motor. Eu vou trocar aqui, vai ficar a diferença potencial igual a 20 dividido por 0,5, que é a mesma coisa de 200 dividido por 5. A diferença potencial vai ser de quanto? 40 volts. Até aqui, tudo bem. O que você vai fazer agora? Achar a corrente. Como é que eu vou achar a corrente? Pela equação do receptor. Força eletromotriz, diferença potencial igual a força eletromotriz mais resistência interna vezes corrente. Como é que eu vou fazer aqui? Quanto foi a tensão que você achou? 40. Quanto é a sua força eletromotriz? 20. Quanto é a sua resistência interna, que você fez o cálculo aí? 100. Vezes a corrente. 40 menos 20 igual a 100 vezes I. 20 igual a 100 vezes I. Ao passar o 20 dividido por 100, o 20 dividido por 100 vai dar quanto? Cancela um zero, 2 por 10 dá 0,2 ampere. Essa seria a nossa resposta. Com isso, a gente encerra esta aula pedindo a você que efetue a resolução dos exercícios de sua apostila, refaça-os e assista novamente essa aula. Geradores e receptores de um circuito elétrico são fundamentais. Grande abraço.